Então, vamos dar início à nossa reunião, nosso encontro de amigos, na busca do conhecimento, pedindo ao Mestre Jesus que possa nos abençoar, nos amparar, para que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir. E hoje iniciaremos uma nova caminhada, um novo livro de estudos, pedindo que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos guiando e nos amparando. Agradecer a Deus por tantas oportunidades, por esse conhecimento abençoado, pela oportunidade de estarmos aqui unidos, aprendendo uns com os outros, que significam, esses aprendizados significam as verdadeiras propriedades a cada um de nós. Onde estivermos, estes ensinamentos lá estarão conosco, nos auxiliar nos momentos que mais iremos precisar. Quanto amor, quanto amparo a nos envolver nestes momentos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, em novos erros, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá. Henrique, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite. Espera aí que a Carol, acho que caiu a dela aqui, eu vou adicionar ela de novo. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, carregue a cruz quem quiser salvar a vida. Do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha, que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. Lucas, capítulo 6, versículo 22, 23. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. É interessante, né? Eu gosto muito dessa passagem, né? Principalmente quando ele diz, né? Que para a gente carregar a nossa cruz, né? Então, eu vejo muito essa questão da nossa caminhada aqui evolutiva, né? Da nossa encarnação, das situações que nós vivenciamos, passamos, né?
nós sabemos que a plenitude da felicidade é algo que ainda se encontra muito distante do nosso conhecimento, até do nosso entendimento, né? Mas que tudo é uma construção. Então, quando Jesus diz para nós carregarmos as nossas cruzes, né, significa para que a gente aproveite essa encarnação, né? E as suas tribulações, porque essas tribulações é que vão ali trazer os ensinamentos necessários no qual necessitamos, né? Dói, é dolorido passar por dificuldade? Sim, com certeza, né? A gente fica ali envolto em situações bem difíceis, mas se a gente perseverar, se a gente buscar não se escandalizar, ou seja, não querer jogar tudo pro alto e desistir, pode ser que a gente esteja até no final ali das nossas provas. E naquele instante ali decisivo, a gente pode pôr tudo a perder. Então, que a gente sempre persevere, que a gente sempre procure ali um modo de seguir essa encarnação, essa vida que a gente tem, que é um presente que Deus nos concede, da melhor forma possível. E nas dificuldades, procurando aprender com os erros, se dedicando, buscando, né? Porque com certeza cada situação ali, cada dificuldade que a gente enfrenta nessa vida, cada volta por cima, cada levantar ali que a gente dá, apesar dos nossos tombos que são tantos, isso vai trazendo ali um fortalecimento, ali uma sensação íntima muito uma sensação íntima muito boa, uma força interior que muitas vezes até a gente desconhece. São as nossas potencialidades que a gente já traz aí de tantas encarnações. A gente fala muito sobre a questão de resgates, débitos, com certeza temos muitos, mas também adquirimos aí algumas experiências que podem nos auxiliar hoje. Então, vamos perseverar, carregar as nossas cruzes, fortalecer a nossa fé, porque tudo que a gente enfrenta e tudo que a gente busca aqui nessa passagem é um aprendizado muito importante. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum acréscimo? Então é isso aí. Vamos lá. Osmar, meu amigo, tudo bem aí? Conseguiu? Boa noite. Tudo bem, consegui. Tinha entrado, caiu a internet, voltei de novo. Tudo bem. Se por acaso der algum probleminha e você precisar de ajuda, é só você... Se você não conseguir falar, pode pôr uma mensagem e a gente te ajuda. Não, tudo bem, tranquilo, mas está tudo tranquilo. Tá, joia, Obrigado, então. Vitor. Não, nada. Bom, então, como eu tinha falado, eu tinha até postado aí na semana passada, hoje eu reforcei, nós daremos início a esse estudo aqui do livro Mediunidade, do Herculano Pires, tá? Nós finalizamos aí no nosso encontro, no nosso último encontro, do livro Missionários da Luz. Então, hoje nós daremos início aqui no livro Mediunidade, conceituação da mediunidade e análise geral dos seus problemas atuais, tá? J. Herculano Pires. Então, do estudo que nós fizemos anteriormente, nós pudemos acompanhar ali através das equipes espirituais, né, todo o amparo que é feito na questão mediúnica, auxiliando, né, como que funcionam as psicofonias, os passes, enfim, muitas situações. E esse livro aqui, ele traz, ele vai o Herculano Pires, ele vai tratando ali, ele vai realmente dando estudo sobre algumas questões da mediunidade, todas as questões, né? Começando ali desde do nascimento da criança, da mediunidade que pode aflorar ali na criança, dos ciclos. Então, ele dá uma explicação ali bem exemplificada, bem desmiuçada, ali, bem separadinha, para que a gente possa entender essa questão da mediunidade, tá? Então, eu vou dar início aqui, eu vou começar ali daquele sumário, das questões iniciais, tá? Onde ele fala um pouco sobre mediunidade, os estudos que estão sendo feitos na atualidade, né? O ponto-chave da questão da mediunidade, que é o pensamento e o perispírito, né? Então, são alguns conceitos que são importantes para a gente entender e que vão nos auxiliar aí nos trabalhos, né? Tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar início. Questões iniciais. A situação atual do problema mediúnico, nesta fase de acelerada transição da vida terrena, exige novos estudos e atualizadas reflexões sobre a mediunidade. As descobertas científicas do nosso tempo, especialmente na física,
na psicologia e na biologia confirmaram decisivamente a teoria espírita da mediunidade, a ponto de interessarem os próprios cientistas soviéticos pela obra do nacionalista francês Allan Kardec. Tá? Então, alguns cientistas soviéticos da União Soviética ainda, eles começaram a estudar a questão das propriedades do perispírito, né? E aí, com certeza, estudaram, né, também Allan Kardec, todo esse conceito, né, que ele traz sobre o perispírito. Segundo as informações procedentes da União Soviética, as teorias parapsicológicas, confirmadas pelas mais rigorosas experiências de laboratório, pareciam inicialmente contraditar os conceitos espíritas, firmados em meados do século passado e por isso mesmo suspeitos de insuficiência. Todos os fenômenos mediúnicos reduziam-se ao plano mental, ao ponto de substituir as palavras alma e espírito pela palavra mente. Então, eles começaram a fazer uma série de experiências, e aí os primeiros resultados que eles tiveram foi que tudo o que estava acontecendo ali, né, referente às comunicações, né, os espíritos, como é que eles se apresentavam, estavam ligados a uma questão de uma criação mental ali do médium, enfim, daquele que se dizia médium que estava sendo estudado ali, né? Então, esse foi o primeiro ponto, né, que eles chegaram, então eles fizeram essas deduções, mas esse estudo ainda estava incompleto. Tá? Então, eles foram se aprofundando e aí eles puderam ver que não era uma criação ali da mente, né? Que ele fala aqui da mente, a substituição da alma e do espírito pela mente. Não era uma criação da pessoa, tá? Mas sim de uma outra personalidade, tá? Instituía-se um metabolismo psicofisiológico que ameaçava todas as concepções espiritualistas do homem. Durou pouco essa ameaça, então isso foi feito aí por um período curto, né? Essas deduções aí que esses cientistas tiveram. Após 10 anos de pesquisas repetitivas sobre os fenômenos mais simples, como clarevidência e telepatia, outros fenômenos mais complexos e profundos impuseram-se à atenção dos cautelosos pesquisadores que começaram a levantar sem querer as pontas do véu de Ísis, tá? Significa que eles começaram ali, opa, tem alguma coisa aqui que é diferente, tem alguma coisa aqui que não está batendo com os nossos estudos iniciais, né? Tem uma outra personalidade, são outros pontos diferentes que, quando você tem ali a comunicação mediúnica, né, que o médium recebe ali, através da psicofonia, enfim, dos fenômenos mediúnicos que a gente vem estudando. Então, através desse contato, tem ali uma outra percepção. É uma outra personalidade que está ali, né? É um outro espírito, é uma outra pessoa ali encarnada, que a gente sabe que essas comunicações podem se dar não só de desencarnados, mas também em casos de necessidade de encarnados também, que eles são levados pela espiritualidade amiga até a sessão e eles recebem os cuidados, né? Recebem ali o amparo que precisam, tá? Então, isso se dá de várias formas. Então, esses pesquisadores, eles foram percebendo ali, né, que havia alguma coisa a mais, né? Então, aquela questão de ser ideias próprias, criações mentais, foi caindo por terra. E um ponto que eu queria falar para a gente refletir um pouco é a questão da doutrina espírita, né? Até o Roberto comentou na sexta-feira, eu achei bem interessante. Tudo que a gente aprende na doutrina foi ali estudado, né? Não foram ideias simplesmente que foram ali postas e que tiveram que ser aceitas simplesmente por ser aceitas, muito pelo contrário. Houve um estudo, né? O Kardec, ele estudou muito essas mensagens que chegavam ali dos espíritos, né? Além do preparo, do amparo que ele teve, mas ele se dedicou também, ele estudou, para que pudesse chegar até nós. E para que nós também, que essas mensagens, né, essas mensagens da codificação, é um convite que nos é feito para que possamos refletir. Nós não devemos simplesmente aceitar por aceitar. Nós devemos saber no que nós estamos aceitando,
porque, como foi dito no Evangelho, ensinamentos que vão fortalecendo a nossa fé. Então, a gente só vai fortalecer a nossa fé a partir do momento que a gente reflete sobre aquilo que vem a nós, sobre aquilo que eu devo ou não, qual caminho seguir, enfim, tudo o que vai acontecendo é um convite, né, na nossa vida prática e na doutrina também, para que a gente possa refletir e saber o que nós estamos buscando, aprendendo. E com certeza isso vai se solidificando, vai dentro de nós e vai nos fortalecendo para que a gente possa se manter mais se manter em situações para não cair nas armadilhas dos nossos irmãos em dificuldade. A gente vai lembrar de fazer determinada situação ali, ó, tem que fazer uma prece, ó, eu tenho que sair dessa sintonia, essa ideia não é minha. Mas isso só vai se dar conosco a partir do momento que a gente refletir, pensar sobre essas ideias e saber aquilo que eu devo ou não. Então, a doutrina espírita é um convite para todos nós nesse sentido também. Não é, Roberto? Você falou sexta-feira lá na sessão, meu amigo? É bem isso, né, Vitor? Porque, na realidade, a doutrina ela acaba nos dando uma possibilidade da gente entender a nossa vida, né? E mudar os parâmetros, né? Que é o mais importante. Isso dá segurança para você continuar vivendo, né? Porque não adianta, por exemplo, as pessoas ficarem só ouvindo palestras. A pessoa tem que estudar para ela ter as suas próprias reflexões, para ela mudar os seus conceitos de vida, né? Que é o mais importante para todos nós. Porque, veja, dessa forma a gente vai conseguir dar um passo, mesmo que pequeno, em direção às situações mais felizes na nossa vida. É isso aí, Vitor. Pode continuar, está muito Então, bom. vamos lá. Alguém gostaria de fazer um acréscimo, falar alguma coisa? Não, com certeza eu penso exatamente a mesma coisa. Aquilo que o Roberto acabou de falar é isso. A doutrina é estudo e o estudo é a nossa própria análise, né? Analisar a nossa condição mediúnica, saber o que está acontecendo com a gente, por que de repente certos fenômenos acontecem, né? E na hora que você está passando a psicofonia, o que está acontecendo, né? Aonde você pode influenciar, até quando, até onde você pode influenciar, porque, como você falou, é um outro espírito que está falando, não somos nós, né? E muitas vezes, no começo, parece que somos nós que estamos falando, né? O médium pensa que é ele que está falando. E muitas vezes isso confunde um pouco a cabeça, né? Mas com o tempo, com o estudo, vai se vendo que é uma outra personalidade, com certeza. Nesses momentos que acontece essa situação, muito bem posto pelo Osmar, né? Porque a gente fica nessa dúvida, né? Ah, mas será que sou eu? Será que não é? Então, se você teve uma percepção, deixa essa percepção fluir ali que você pense assim, ó, eu estou num ambiente seguro, né? Agora, se você estivesse fora da casa, aí não, mas eu estou num ambiente seguro. Eu vi nos livros que tem um amparo espiritual, tem os companheiros encarnados também que estão ali no trabalho. Então, a gente teve uma percepção de alguma coisa, ponha, né? Sinta-se à vontade ali, fale aquilo que está acontecendo, porque o trabalho, a vivência, né? O preparo e a vivência faz com que essas dúvidas aí, com o tempo, elas vão acabando, né? Tá? Então, Sim. muito bem posto, Osmar. Com certeza. Então, é isso aí. Vamos lá, então. No instante, a invasão das áreas universitárias da América e da Europa, com repercussões imediatas nos grandes centros culturais da Ásia, pelos fenômenos de aparições, vidência, manifestações tipológicas e da levitação de objetos sem contato, bem como os de precognição, retrocognição, levaram o professor Joseph Banks Rhine, da Universidade de Duke, Estados Unidos, a proclamar com dados experimentais de inegável significação que o pensamento não é físico. O mesmo aplicado à mente. Heine se expunha ao temporal de críticas e ironias, expondo a parapsicologia à excomunhão cultural. Vasiliev, da Universidade de Leningrado,
propôs-se a provar o contrário, através de uma série de experiências, mas não o conseguiu. Desencadeou-se então no mundo o que a enciclopédia britânica chamou de Psychic Boom, uma explosão psíquica mundial. Os fenômenos mediúnicos conseguiram, afinal, a cidadania científica que as academias lhe haviam negado, parodiando uma expressão de Kardec sobre o hipnotismo, repudiado durante anos pela Academia Francesa. Podemos dizer que a mediunidade, não podendo entrar nas academias pela porta da frente, entrou pela porta da cozinha, ou seja, dos laboratórios. Tá? Então, por mais que eles quisessem provar, né, alguns cientistas quisessem provar o contrário, que aquilo era uma criação ali da pessoa, né? Então, isso aí foi comprovado, eles comprovaram, foram a fundo, e aí eles foram chegando aos resultados, né? Então, por isso que ele fala que se não puder entrar pela porta da frente, essa informação foi chegando, porque, né, representava ali a verdade. Eles estavam estudando aquilo. É aquilo que eu falei, não foram ideias que foram forçadas a serem aceitas. Foram sugestões, né? E através de estudos, foram ali, eles trouxeram os resultados necessários, então aquelas ideias acabaram sendo aceitas. O reconhecimento científico da realidade dos fenômenos mediúnicos afetou beneficamente o espiritismo, mas trouxe-lhe também algumas desvantagens. Muitos espíritas se deslumbraram com o fato e julgaram-se capazes, embora sem o necessário preparo, de criticar e reformar Kardec, o vencedor, como se fosse um derrotado. Então, isso é um cuidado, né? Porque você vê esses espíritos aí que o Chico sempre dizia que, na dúvida, para a gente sempre buscar Kardec, ficar com Kardec, né? E hoje tem alguns grupos que querem até reformular essas ideias, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. É lógico que, futuramente, não reformar aquilo que está feito, muito pelo contrário, o que está feito são bases seguras para o nosso conhecimento. Mas nada impede que venham outros espíritos, né, com condições aí de equilíbrio, e reencarnem, e aí eles possam trazer outros conhecimentos que possam complementar, né, de alguma forma. Mas, por enquanto, o que nós temos que nos apegar nas dúvidas é buscar sempre Kardec. Porque se a gente parar para pensar só aquela pleiade de espíritos que estavam ali trabalhando junto dele, instruindo ele, intuindo, né, auxiliando ele, porque ele não tinha nenhum fenômeno mediúnico, né? Ele não poderia ter, até para não ter uma mistificação referente a tudo que ele estava trazendo. Então, sob o comando do Espírito da Verdade, né? Com certeza. Isso. Que nada mais, nada menos era o próprio Jesus. Então, justamente. E aí essas ideias viram e ele foi ali estudando, né? Mas tem alguns grupos hoje que eles querem reformar até a questão da prece. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com todas essas informações aí que nos bombardeiam o tempo todo, principalmente na questão das mídias sociais, né? Algumas ideias ali que, sabe, tem que estar com muito cuidado. Não, porque recebi uma comunicação de tal espírito, não, porque não sei o quê, sabe? Facebook, essas coisas aí. Não estou falando que é mal, muito pelo contrário, quem sou eu para criticar isso aí, né? Mas, assim, a gente tem que analisar, né? Não simplesmente aceitar as coisas, mas analisar todas essas informações sobre, tendo como base Jesus, né? Os ensinamentos de amor, Kardec também, na questão da mediunidade e os estudos da doutrina, para que a gente não caia nesses erros, tá? Então, muito cuidado aí com todas essas informações aí, com as ideias. A gente tem que se atentar muito. Com isso, pulularam as inovações teóricas e práticas no espiritismo, aturdindo particularmente os iniciantes, que afluíram em massa às instituições doutrinárias. O que daí por diante se publicou em jornais, revistas, folhetos e livros, a pretexto de ensinar espiritismo e mediunidade. Foi uma avalanche de pretensões vaidosas e absurdos desmedidos. Tá? Então, o que aconteceu, olha que interessante.
porque alguns espíritas quiseram ali como se fosse pôr a questão da mediunidade como se fosse algo que, por exemplo, você poderia aprender. De repente, você não tinha nem, né, o seu compromisso de trabalho, não tinha o porquê desenvolver esse trabalho, mas essas pessoas, né, alguns espíritas aqui, que o Herculano Pires põe, eles estavam ali publicando a questão de ensinar. Eu vou te ensinar a ser médium, vou te ensinar a psicografar, né? Então, é um cuidado, né? Nossa, já acabou o tempo. Passa tão rápido. Roberto, quer falar alguma coisa em cima disso, meu amigo? A gente tem que se pautar, né, em cima da doutrina espírita quando recebe alguma comunicação, qualquer que seja, né? Analisar as coisas à luz da razão. Continua aí, meu amigo. Vamos lá, temos 10 minutos. Por toda parte surgiram os profetas da nova era científico-espírita, além do charlatanismo interesseiro e ganancioso dos prazeres contrários à doutrina, que se julgavam mais capazes de refutar Heine do que o veterano Vassiliev. Hoje ainda perduram as confusões a respeito. Afirma-se tudo a respeito da mediunidade. É uma manifestação dos poderes cerebrais do homem, esse computador natural que pode programar o mundo. É uma eclosão dos resíduos animais de percepção sem controle de órgãos sensoriais específicos. É uma energia ainda desconhecida do córtex cerebral, mas evidentemente física, Vassiliev. É um despertar de novas energias psicobiológicas do homem no limiar da era cósmica. É o produto do inconsciente excitado. É uma forma ainda não estudada de sugestão hipnótica. Ninguém se lembra da explicação simples e clara de Kardec. É uma faculdade humana. Tá? Então, esses cientistas vieram ali, principalmente aqueles contraditórios, com teorias e situações ali, mas para retratar essa questão da mediunidade. Kardec ele foi objetivo e simples, né? Uma faculdade humana, né? Então, a mediunidade, sabemos os resgates, os débitos, as necessidades, mas é uma faculdade humana, ou seja, nós viemos ali preparados para manter um contato com o plano espiritual, para ter ali uma sintonia, para ser, me foge a palavra, para ser mais sensível ao contato desses espíritos e assim captar o que eles pensam, as sensações, né? Uma sensibilidade mais aflorada que nós temos, tá? E até quando falamos assim, a mediunidade era uma faculdade orgânica, muito se fala, nós comentamos, que até a questão do desprendimento do nosso perispírito para entrar em contato com esses irmãos, né, com esses espíritos desencarnados e assim trazer as comunicações pelos fenômenos. Então nós viemos preparados, né, desde o plano espiritual, antes de reencarnarmos, para que a gente pudesse hoje estar trabalhando, para que a gente pudesse desenvolver essa faculdade, porque ela se inicia e conforme a nossa vivência ela vai também se potencializando, vamos tendo novas possibilidades de trabalho dentro das nossas necessidades, tá? Dentro daquilo que temos que passar, né? E aí tudo vai sempre melhorando ao nosso favor, para que a gente tenha uma vida equilibrada aqui, tá? Fora da casa. Pode falar, Osmar. Posso comentar? Pode, então, por favor. Na realidade, nós, os médios de trabalho, nós somos instrumento, né? Nós somos, entre aspas, usados para que as coisas se concretizem, né? Para que o bem seja feito, para que esses espíritos possam trazer ensinamentos, que eles possam ajudar quem precisa, orientar e tudo mais. E no médium de trabalho, na realidade, ele já vem com essa condição já no preparo da encarnação dele, né? Ele já vem com uma glândula, que é a epífise, né, e a hipófise, já preparada para poder manter esse contato de perispírito a perispírito que se dá através dessa glândula. Né? Então, isso é importante a gente também saber disso, aprender,
porque isso faz parte do trabalho, faz parte de tudo que acontece. Como é que um espírito vai se comunicar comigo? Será que ele está dentro de mim? Não, ele não está dentro de você. Ele está provavelmente ao seu lado ou próximo, e ele está se comunicando através dessa glândula, que o médium já tem ela preparada. Isso, a comunicação ela se dá do perispírito para o perispírito, né? Perispírito para perispírito, exatamente. Mas o corpo ela tem justamente o corpo, a matéria orgânica, ele vem preparado para captar essas sensações todas. Exatamente, para poder captar isso. É isso aí, muito obrigado, meu amigo. Bom, então vamos correr mais um pouquinho aqui, ver se a gente consegue acabar. Procuramos demonstrar neste livro o que é, em essência, essa faculdade, como funciona em nosso corpo em relação com o mundo, os homens e os espíritos. Analisamos o seu papel nos casos de obsessão e desobsessão, sua importância na vida diária e suas implicações psicológicas, sociológicas e antropológicas e assim por diante. A função decisiva da mediunidade na evolução humana, desde a selva até a civilização, já estudamos no livro O Espírito e o Tempo. Mas aqui a revemos na situação de conjunto do texto. Apoiamo-nos nas obras de Kardec, nas conquistas atuais da parapsicologia, da física, da biologia e da biofísica, sem outro objetivo que o de mostrar as relações dessas conquistas recentes com a estrutura geral da doutrina espírita. Apoiamo-nos também em nossas experiências pessoais de quase toda uma vida no trato com os problemas espíritas em geral e da mediunidade em particular, na observação e tratamento nos casos de obsessão, no trato direto e vivencial nos casos obsessivos na família e em nós mesmos, nas observações de tratamentos em hospitais espíritas e nas instituições doutrinárias. Não teorizamos sobre esses casos, procurando apenas expor o que vimos e sentimos, de maneira a dar o quadro funcional dos processos, segundo a nossa percepção íntima, nos termos de observação psicológica subjetiva e das experiências objetivas. Não fazemos doutrina, procuramos apenas esclarecer, na medida do possível, as questões mais difíceis da teoria e da prática espíritas, hoje conturbadas por verdadeiras aberrações de pessoas inconscientes que, demasiado confiantes em si mesmas, tripudiam sobre os princípios fundamentais do espiritismo. É verdade que todos têm o direito de ter suas ideias, suas opiniões e até mesmo de expor seus possíveis sistemas, mas ninguém tem o direito de fazer dessas coisas, dessas interpretações ou visões pessoais, elementos capazes de integrar-se numa doutrina rigorosamente científica. Agem com leviandade e imprudência os que desejam transformar as suas opiniões em novas leis da ciência espírita. A evolução desta, o seu desenvolvimento real, só podem ser realizados em termos de pesquisa científica e análise filosófica, por criaturas lúcidas, equilibradas, conscientes de suas possibilidades e seus limites, conhecedoras das exigências do processo científico. Fora dessas condições, só poderemos desfigurar a doutrina e ridicularizá-la aos olhos das pessoas de bom senso e culturalmente capacitadas. Esse livro não é e nem pretende ser considerado como um tratado de mediunidade. Longe disso, é uma exposição dos problemas mediúnicos por alguém que os viveu e vive, orientando-se nos seus meados pela bússola de Kardec. A única realmente válida é aprovada pelo Espírito da Verdade, que simboliza a sabedoria espiritual junto à sabedoria humana. Os que não compreendem a necessidade dessa conjunção para o trato eficaz dos problemas espirituais não estão aptos a tratar de espiritismo. Enganam-se a si mesmos ao se considerarem mestres do que não conhecem. O espiritismo é uma doutrina que abrange todo o conhecimento humano, acrescentando-lhe as dimensões espirituais que lhe faltam para a visualização da realidade total. O mundo é o seu objetivo, a razão é o seu método e a mediunidade é o seu laboratório. Então, essas são as palavras firmes do nosso irmão Herculano Pires, considerado ali o soldado de Kardec, tá? Bom, aqui isso foi apenas um aparato que ele fez aí sobre a mediunidade, e no próximo encontro a gente vai iniciar no capítulo 1, conceito de mediunidade, tá? Então vamos iniciar, já está quase acabando, depois fica o convite para o nosso segunda parte. Então, agradecer a Deus e a Jesus
pelo estudo, por essa caminhada que se inicia, pedir que nos ampare, nos fortaleça essa semana, e a todos os irmãos que estão conosco. Obrigado, Pai, que assim seja agora e sempre. Graças te damos. Então é isso, pessoal. Então, semana que vem, nosso amigo Roberto, e vamos para a segunda parte aí. A Tati, pode chamar, Tati, por favor? Posso sim. Tá bom, então, pessoal. Boa noite a todos. Vou encerrar aqui a reunião para a gente iniciar outra. Tá bom. Boa noite, boa noite. Boa noite.